Olá, associado da CESPRO São Paulo. É uma honra estar aqui com você. Hoje eu vim falar sobre feedback. É uma coisa que nós gestores já lemos, ouvimos, discutimos uma infinidade de vezes. E todas as vezes alguém vem com alguma ideia mirabolante, fala sobre esse tema, nos dá dicas, ideias e nós no fim não conseguimos colocar em prática. Eu gostaria de abrir aqui com você esse tema dizendo que fazer feedback não pode ser alguma coisa simplesmente para dar uma bronca no seu funcionário. O que eu quero propor é uma maneira diferente de dar feedback. O feedback, ele retroalimenta o desenvolvimento, o trabalho do seu colaborador. A palavra vem daí, inclusive. Por isso eu queria que você passasse a pensar nisso a partir desse momento. Fazer feedback não pode ser você ligar para o seu colaborador e dizer para ele: vem aqui à minha sala, nós temos que conversar. O que isso ocasiona? Todas as vezes que você chamar alguém para conversar, significa que a pessoa já vem armada. Ela já vem criando 1 milhão de barreiras na cabeça dela para tentar se defender sobre algo que ela nem sabe o que é. Olha que coisa estranha. Fazer feedbacks dessa forma, sem constância, na hora que te dá na telha, na hora que você fica bravo em relação a alguma coisa, faz com que o seu colaborador venha armado. Então, o feedback vai ser destrutivo, ele não vai ser construtivo. A primeira coisa a se pensar é o seguinte: como é que eu vou fazer então para alinhar as minhas expectativas com o meu colaborador se não for dessa forma? Com constância. A primeira ideia é: os feedbacks devem ser constantes. Você deve fazer feedback uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana. Isso tudo depende de como é a sua empresa, de quantos funcionários são, de como é a rotina de trabalho. Mas eu costumei fazer, durante a minha carreira, eu acostumei a fazer da seguinte forma: uma vez por mês. Então todos os meus colaboradores, os meus funcionários, eles sabiam que naquela mesma bate-hora, naquele mesmo bate-canal, naquele mesmo bate-local, ele teria uma conversa de feedback comigo. O primeiro encontro serve para você explicar para essa pessoa quais são os objetivos. Mas antes desse primeiro encontro, você deve se preparar da seguinte forma: se a sua empresa não tem uma ferramenta de feedback 360, 180, aquelas que são softwares preparados, você pode fazer uma lista de coisas que você acha que o seu funcionário deveria atender. Lembrando sempre do seguinte: dizer para o seu funcionário que ele tem que ser disciplinado não significa nada. Dizer que ele tem que ser independente não significa nada. O que é disciplinado com fatos e dados? Disciplinado aqui na minha empresa significa que ele tem que cumprir os horários. Independente na minha empresa significa que ele não deve fazer cada coisa pedindo a minha opinião. Então, para cada coisa que você colocar nessa lista, pense em fatos e dados. Como é que eu vou conseguir medir essa pessoa se ela está sendo disciplinada, se ela está sendo independente, se ela está sendo cortês, por exemplo? Porque seres humanos têm visões diferentes. Eu posso enxergar o amarelo em um tom e eu não sei se você enxerga o mesmo tom de fato. A gente pode até tirar uma foto e tentar fazer a prova dos 9, mas de verdade, vai ser praticamente impossível nós sabermos se estamos vendo a mesma coisa. Então crie uma lista, crie metodologias que façam com que cada habilidade que você quer do seu funcionário sejam iguais a algum fato, algum dado que ele tenha que exercer, executar, praticar. Para a primeira conversa, leve essa lista. Deixe o seu funcionário um tempo para que ele coloque lá notas sobre cada atribuição, ou discuta com ele. E assim vai ser em cada um dos outros encontros, com uma diferença. O primeiro encontro, você vai discutir o que você espera dele e deixá-lo falar. No segundo encontro, você vai analisar se o que vocês combinaram como objetivo no primeiro encontro foi cumprido. Funciona mais ou menos assim: senhor fulano de tal, meu funcionário fulano de tal, eu vejo que você tem chegado atrasado 2 vezes por semana. Veja aqui, na terça-feira você chegou às 9h15, nosso horário é às 9. Na quinta-feira você chegou às 9h30, nosso horário é às 9.
Você está dizendo para ele que é importante a pontualidade, você está dando fatos para ele nos quais ele não foi pontual, e então você diz para a pessoa: o que você pode fazer para então evitar essa falta de pontualidade? Porque, senhor funcionário, a falta de pontualidade, ela interfere no nosso trabalho da seguinte forma: você trabalha atendendo no suporte e se porventura, ao invés de chegar às 9, você chegar às 9h15, significa que ficamos 15 minutos sem suporte ao cliente. O que nós fizemos? Nós dissemos para o nosso funcionário o que nós esperamos, demos um fato e um dado porque ele não está cumprindo, perguntamos a ele como ele deseja resolver isso e complementamos dizendo por que é que você quer aquela ação. Porque nós só fazemos aquilo que nós acreditamos, certo? Então, se você disser para um colaborador que ele deve chegar pontualmente e não disser para ele qual é a razão daquilo, ele pode achar que é simplesmente um capricho. E isso me leva a uma outra questão relacionada aos feedbacks. Nunca dê feedbacks baseados em adjetivos. Você é irresponsável, você é simpático demais, você é alegre demais. Adjetivos não dizem nada. Porque, mais uma vez, cada um entende sobre a sua ótica. Então, tudo que você for falar em uma conversa de feedback tem que ser baseado em fatos e dados. Diga para aquele colaborador o que é para você ser alegre demais, o que é para você ser expansivo demais, o que é para você ser irresponsável, para que vocês possam alinhar as expectativas. Voltando a falar sobre continuidade do feedback, o que vai acontecer? Se você for consistente e tiver pontualidade e respeitar esse feedback com seu funcionário como se fosse a coisa mais importante para a sua rotina como gestor, cada vez que ele vier, vocês vão evoluir mais. Porque ele vai trazer um objetivo cumprido ou não, você vai trazer fatos e dados, e então essa conversa vai ser efetivamente de desenvolvimento e não uma chamada, e não uma bronca, que é tudo aquilo que ninguém gosta. Seja aberto, esteja próximo. Além desse feedback mensal, eu te chamo a estar próximo desses colaboradores. Você, como gestor, uma das suas principais funções deve ser desenvolver o seu time e não somente entrar no operacional. Eu sei que o operacional consome muito tempo, mas vamos tentar então incluir feedback e proximidade com o seu time a partir daqui? Obrigada! Sua empresa ainda não faz parte da CESPRO São Paulo? Associe-se!